how are you? I'm good. I'm great. Wonderful. Hello, my friends do sexto ano. Good morning. Bom dia para vocês. Meus amigos, nós vamos dar prosseguimento na nossa aula de hoje, abrindo o nosso material didático na página 335, tá bom? Nós vamos começar a trabalhar hoje com os questions with be. Bom, são perguntas que a gente monta com a forma do verbo to be, certo? Então a gente já viu as formas am, is e are, não é? Que nós utilizamos para trabalhar com a forma afirmativa. I am Brazilian. Eu sou brasileiro. She is my friend. Ela é minha amiga. You are a nice person. Você é uma pessoa legal. Então, am, is e are, que a gente utiliza, não é? Para trabalhar com as pessoas do inglês. I, you, we, he, she, it, não é? Então, they, todas elas são, não é? As formas que nós utilizaremos com is, am ou are. E aí, nós vamos para a forma negativa, onde a gente sabe que ao colocar o not depois da forma do verbo to be, a minha frase ela se transforma em negativa, por exemplo. I am not from Canada. I am not from Canada. Eu não sou do Canadá, não é isso? E baseado nessas informações, então, a gente vai observar como formar perguntas, questions, não é? Questions, olha só. Questions, perguntas com o verbo to be, tá legal? Então a gente começa dizendo o seguinte: yes, no questions with be are made by inverting the position of be in the subject. Então, perguntas yes, no, aquelas que a gente responde sim ou não, tá? Elas vão acontecer com a inversão do sujeito com o verbo to be. Aí vocês vão dizer, teacher, como assim a inversão? Simples. As duas primeiras palavras da frase, elas vão trocar de lugar. A que está em segundo vai para primeiro e a que está em primeiro vai para segundo, como a gente viu no exemplo aqui de baixo. Olha só, na frase afirmativa eu tenho she is from Mexico. Ela é do México. Já na minha frase interrogativa, o que vai acontecer? Eu vou dizer, is she from Mexico? Ela é do México, certo? Então, a gente sempre lembra de colocar um question mark. Lembre que toda pergunta no seu final ela tem ponto de interrogação, não é? Então lembrem sempre de colocar ao final da interrogação um question mark, certo? E aí olha só, nós vamos observar na pequena tabela que nós temos aqui, certo? Algumas informações sobre, tá? Aqui subindo, sobre as perguntas. Olha só, vamos observar a tabela. Am I late? Are you from Greece? Is he Italian? Is she Italian? Is it Italian? Certo? Então, essas perguntas todas são montadas quando a gente começa a utilizar o verbo to be na frente do sujeito, ok? Are we good students? Nós somos bons alunos. Are you good students? Vocês são bons alunos. Are they good students? Eles são bons alunos. Então são perguntas simples, não é? Onde nós poderemos apenas responder com yes or no questions, não é isso? E aí, baseado nessas informações, nós vamos ter o seguinte: um exercício, já na página 316, onde vocês vão responder para mim, tá? Observando essas perguntas. Olha só. Short answers are given according to the questions. Look at these examples. Nós temos aqui perguntas e exemplos. Por exemplo, am I in your class? Eu estou na sua sala. E vocês vão dizer para mim, yes, you are. Ou no, you aren't. Ok? Se eu pergunto de uma pessoa, por exemplo, is he from Chile? Ele é do Chile? E aí vocês vão me dar respostas com yes, he is. Sim, ele é. Ou no,
he isn't. Não, ele não é. Vamos perguntar se a Sheila é alemã. Is Sheila German? Yes, she is. Sim, ela é, não é? Ou no, he isn't. Não, ela não é. Is your cat Burmese? O seu gato é burmês? Yes, it is. Ou no, it isn't. Não é um gato ou é um gato. Então, você vê aqui a resposta, certo? A pergunta, perdão. Você vê a pergunta que está sendo aplicada. Are you British? Você é britânico? E aí, se eu estou fazendo a pergunta para você, você quiser a resposta com sim, sou, ou não, não sou, não é? E baseado aí nessas informações, a gente sempre vai dar short answers, ok? Olha só. Lembrando que short answers são sempre perguntas muito básicas, não é? Elas começam sempre com o verbo to be, sujeito e o complemento da frase, tá? Essas perguntas são muito fáceis de serem respondidas, mas a gente não pode só dizer yes or no. Não pode acontecer isso, senão você invalida a sua resposta, tá? No exercício, se você não coloca a resposta completa, então fica realmente complicado, tá? De a gente dar um ok para vocês. Tem que usar sempre essas estruturas que nós temos aí, tá? Nas respostas curtas, não é possível usar contração na forma afirmativa, certo? Então, yes, I am, ok? Yes, he is. Yes, she is. Então, vocês precisam levar em conta, não é? Essa informação que nós temos aqui, que vocês não podem usar contractions, ok? Para a forma afirmativa. Aí, a gente vai pular para o nosso próximo tópico. A WH question, tá? Já é um outro tipo de pergunta que a gente faz. Por exemplo, what is your name? Que é o nosso primeiro exemplo bem aqui, olha só, não sei se vocês conseguem ver. What is your name? Qual é o seu nome? Certo? Então aí já é uma pergunta que não posso dizer apenas yes or no. Não é isso? A WH question é uma pergunta introduzida por uma palavra que começa com WH, que pode ser who, quem, pode ser where, quando, onde, why, porquê, when, quando, how, como, what, o que, which, qual, whose ou whom, ok? De quem, a quem, certo? Então, nós temos sempre essas palavras, muito comumente iniciando perguntas, tá? Como, por exemplo, what's your name? Qual o seu nome? My name is Pablo. Where are you from? De onde você é? I'm from Buenos Aires. Certo? Então, as palavras WH question, não é? Elas geralmente são para uma resposta mais direta e mais ampla do que sim ou não, ok? Quando eu não tenho nenhuma dessas palavrinhas-chave, o what ou where, não é? Ela é bem mais direta, sim ou não. Agora, se eu tenho WH question, então eu tenho uma resposta que ela precisa de uma elaboração maior. Por exemplo, where are you from? De onde você é? Não posso dizer só yes or no, sim ou não, né? Eu vou ter que dizer de onde realmente eu estou vindo. To learn a bit more, para aprender um pouquinho mais, a gente vai entender que a forma interrogativa de what é usada para falar sobre coisas, não é? Perguntar sobre coisas em geral. E o where é usado para falar sobre lugares, tá bom? Então, baseado nessas informações, a gente vai realizar a nossa primeira atividade, ok? Que está aí na página 335. Só um instantinho para eu abrir aqui o meu material também, para que a gente possa começar a acompanhar. 336, perdão. Bom, olha só. Para a nossa primeira atividade, na página 336, nós vamos fazer o seguinte. Vamos escrever respostas curtas para as seguintes perguntas. Is Bill Scottish? O Bill é escocês, certo? Então, o Bill é escocês, tá? Para essa pergunta,
eu vou dar a resposta yes, he is. Sim, ele é escocês, não é? John, are you tired? John, você está cansado? E o John vai responder sim, estou. Então, yes, I am. Depois, students, are you ready for the test? No, we aren't. Não é? Não, não estamos. E assim sucessivamente. Então vocês vão dar respostas curtas, baseado, olha só, nos exemplos que a gente tem aqui no alto da nossa página 336. E aí, para dar continuidade, na página 337, a questão de número 2, nós vamos formar perguntas para as seguintes respostas. Por exemplo, vamos utilizar o what e o where. Where is the book? Onde está o livro? Where is my son? Where is your son? Não é? Onde está seu filho? Where is your father from? De onde é o seu pai? Ok? What are their names? Their names are Enzo and Thomas. Ok? Where is he from? Eu acredito que também seja a mesma pergunta. Não é para he is Chinese, certo? Ou what is his nationality? Poderia ser qual é a nacionalidade dele. Ok? Então vamos fazer as questões 1 e 2. Certo, galerinha? Aí no nosso ambiente virtual a gente começa a checar as informações, certo? E verificar o que deu certo para a gente poder corrigir, não é? Qualquer pequena falha que nós tenhamos tido aí no nosso material. Espero que vocês estejam bem, em segurança. É uma nova semana que se inicia. Vamos ficar todos bem, vamos ficar em segurança, certo? E vamos fazer o nosso melhor todos os dias. A gente se vê daqui a pouquinho no nosso ambiente virtual. Bye bye, my friends, e até a nossa próxima aula. See you!